aqui é bem chato, ó. Meu Deus! A máquina de lavar roupa. É os homens da lei. Exatamente, precisa de documentação para a gente poder passar. A gente tá com a nossa água lá embaixo. Quando você tá no meio do deserto, no meio do nada, e vem umas pessoas. Cadê? De moto. Atrás do caminhão. Eles têm que ir pra lá. Até ficou meio, o que será que é essas pessoas aqui no meio do deserto, no meio do nada? E eram apenas umas crianças, uns adolescentes vindo aqui vender os artesanatos deles. Aqui é tão difícil, tudo tão longe, que eu acho que quando eles vêm turistas, eles vêm aqui tentar vender as coisas. Tem pedra para vender, tem uns colarzinhos, tem uns camelinhos que eu acho que eles mesmos fizeram. Estão dando risada, a Duda perguntou quanto que era. Tadinhos. Nos ensinando mais uma vez que o mundo é bom, tá cheio de pessoas boas. A gente tá acostumado a viver com tanta violência, com tanta coisa errada, que quando você vê alguém aqui no meio do deserto, assim, a gente, pelo menos nós brasileiros, a gente já fica meio, o que será que tá vindo fazer aqui? Será que é alguma coisa errada? E aqui no Marrocos tem sido tão incrível tudo, sabe? Poder conversar com essas pessoas que moram aqui no meio do deserto e muito aprendizado aqui depois do Marrocos. O pessoal começou a ligar os caminhões aqui. Cucu, cucu. Bonjour. Oi, Brasília! Uhul! Let's go! Mais um dia! Isso era para não atolar. Olha os meninos ali, tadinhos. Até o caramelo junto. Areinha fofa de novo. E aí, o que tá achando? Começando o dia por aqui, areia fofa saindo aqui onde a gente dormiu, onde dava para dormir mesmo, depois de ter atolado os caminhões ontem à noite. E agora, hoje vai ser intenso, porque, como eu falei, são 150 km para Zardora. E vai ser assim em areia fofa. Então assim, ó, aqui eu já liguei eu travei os meus diferenciais para que a gente possa seguir adiante com o máximo de tração possível nas rodas. E como vai embora? Então, isso aí. Não sai do trilho não. Não sai do trilho não. Balança aí. Todos os caminhões aqui parados para a gente começar o dia. E como todos esses caminhões, o Tiki, Wandering Family e o Manny, eles atolaram ontem, eles desvaziaram muito o pneu. Eles colocaram duas PSI nos pneus para conseguir sair ali da areia. Então agora, como a gente vai rodar todos esses quilômetros nesse tipo de piso, que é, ó, como dá para ver aqui, ó, é uma areia um pouco mais, não é tão fofa, ela é um pouquinho mais dura. Então você precisa subir a pressão do pneu para em torno de 4. Como o Kong não atolou, ele estava com 4 mesmo. Então ele mantém 4, que é uma pressão mais polivalente para a gente poder rodar aqui no deserto. Tem funcionado bem para a gente. E aí, Eric, quanto de pressão? 4 PSI? Fechou.
João Steph, quanto de pressão aí que você tá colocando? 4 no máximo. 4? E hoje você vai atolar ou não? Não, not today. Vai, Brasil! A gente está aqui conversando sobre o camping que nós vamos. Como ela fala francês e eu português, então a gente só vai no chat GPT, a gente consegue se comunicar. Eu também me confundia pra caramba com esse negócio de bar e PSI, que é quanto você coloca de calibragem no pneu. Mas para vocês terem uma ideia, eu falei 4 bars que a gente tem aqui. No Kong, tá todo mundo colocando também 4 bars. 4 bars significa 60 PSI. Eu acho que é o que a gente utiliza no Brasil, que é o 60 libras, né? Alguma coisa assim. Mas me corrija aí se eu estiver falando errado, mas tentando passar o máximo de informação aqui. Com ondulação, tá tipo na joia aqui, olha a onda. Acho que o pior terreno, mais desconfortável de todos é esse aqui que a gente tá aqui. É tipo uma areia com umas pedras e daí tem umas ondulações no chão. Nossa, balança muito o Kong. Lá dentro ele deve ter caído tudo e mais um pouco. Na areia o Kong vai super bem. Vai sambando, sabe? Vai que vai. Mas isso aqui é bem chato, ó. Meu Deus! A máquina de lavar roupas. Olha, burrinhos! Oh, Vários! Burrinhos selvagens! Hoje era percorrer esses 130 quilômetros e chegar num camping. Por quê? A gente tá com a nossa água lá embaixo. A gente tava falando aqui nos dias já, hoje é o 3º dia, hoje é o 4º dia. Amanhã vai fazer uma semana que a gente começou a atravessar o deserto do Saara. E até agora a gente não conseguiu chegar no outro ponto, que é onde tem as cidades, que tem as coisas. Então a nossa água tá lá embaixo. Eu nem perguntei para os outros caminhões, mas provavelmente é deles também, porque eles estão em mais pessoas. Então a gente precisava muito chegar hoje no camping. Mas tá difícil com essa estradinha aqui, eu acho que a gente não vai conseguir, não. Tá igual o mar aqui, ó, tá bem ondulado ali aquela estrada. E eu sou a filmmaker oficial dessa viagem. Olha lá, tô todo mundo ficando para trás, eu tô andando aqui, ó, 3 quilômetros para frente, no meio do desertão, rodeada de víboras do deserto. Então vocês valorizem aí meu trabalho, meu vídeo, dá um like aí, curte, compartilha aí com seu cachorro, seu papagaio, seu tio, sua tia, seu amigo. Agora a gente tá entrando aqui numa... eu acho que é tipo uma cidade, ó. Eles fizeram umas demarcações aqui. Poste de controle, checkpoint do Marrocos. Uau! Dessa eu não sabia. Sabia dessa? Acho que é porque tá muito próximo da Argélia. É, né?
Nossa, que doido, no meio do nada. É os homens da lei. Estão unidos. Gente, parou aqui porque tem um checkpoint militar. O Eric tá falando aqui. E eles vão checar o nosso passaporte. Mas antes, tomar um chazinho ali, né? Eles chamaram a gente para tomar um chá. Então vamos ali. E daí a gente pergunta se exatamente o que precisa de documentação para a gente poder passar. O ponto é, a gente está tão próximo da fronteira da Argélia que às vezes eles fazem um checkpoint no meio do nada, só para garantir que tá tudo certo e a gente pode seguir viagem. Então agora parar aqui, acho que não deve dar para filmar muito, vou filmar de longe só um pouquinho e daí a gente segue adiante. Tem tâmara. Olha isso. Tem chá. Olha que no Brasil eles fazem isso com a gente. Você chega lá, você tem uma cinta pra dar. Eu sei que não é assim não, porque em toda parada policial que eu já tive na minha vida no Brasil, os policiais foram sempre super profissionais e atenciosos. Só não ofereciam chá e tâmara que nem aqui. Tá no finalzinho aqui, quer dizer, tem mais 80 km pela frente, mas tá mudando um pouquinho a paisagem, já consegue ver uns verdinhos, tem água, né? O pessoal irrigando aqui para poder crescer esses legumes. O Manny, o Wonderman estão todos na frente e o Tiki a gente tá conseguindo ver eles na estrada e eles não respondem no rádio. Então acho que agora a gente vai fazer a volta e vai voltar para ver se tá tudo bem. Tá vindo um carro lá do outro lado, ó, e a pista que é bem estreitinha. Então a gente vai bem devagar aqui pelo tipo acostamento, né? Ixi, ó, fica mais estreito aqui na frente ainda. Areia, estrada de terra, pedra e assim por diante. A gente finalmente chegou numa estradazinha mini de asfalto aqui. E essa é a estrada que vai nos levar a uma cidade onde a gente vai parar de compras, fazer compras, porque a gente está quase zerado aqui. E também fazer uma manutenção no Kong, para ver se está tudo ok, dar uma lubrificada na suspensão e assim por diante. Então a gente tem uns 50 quilômetros dessa estradinha que é mini aqui, para a gente chegar em Zagora. A gente acabou de chegar aqui no camping. Olha que lindo isso aqui. Nossa, que lindo! Bate nas florzinhas, Gru. Bateu. Nossa, que legal aqui. Acho que é o restaurante que a gente vai comer hoje, ó. Tá apertado aqui as árvores, ó. Tendo coque. Agora o que ele vai mandar? Ó, tem um caminhão azul. Quem é esse? Vai montar a nossa vila aqui hoje de novo.
Devagar, devagar. Pode vir, mas devagar, devagar. Ok, stop. Atenção! Attention! We have arrived safely, so we have to commemorate now. Aê! Dá um abraço. Sara vencido, hein? Foi intenso, foi muito intenso mesmo. Foi, acho que, na minha opinião, muito mais intenso do que eu imaginava. Não só pelo fato de você ficar atolando com o caminhão, mas intenso pelo fato da aventura, do aprendizado e tudo que aconteceu no decorrer do caminho. Mesmo a gente não falando muito bem francês, essas 3 famílias de franceses, elas nos acolheu assim de uma forma que sem igual. E todas as noites a gente jantava junto, conversamos bastante, o máximo que a gente podia. Eles falam também um pouco de inglês, então melhora a comunicação. Mas assim, tem sido uma troca de experiência, uma troca de vivência sem igual. Eu falei para a Paty ontem, eu acho que talvez essa tenha sido uma das experiências mais transformadoras e legais que eu tive na minha vida. Não? Por quê? Tem um carro parado ali no meio, por quê? O Manny passou?